Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Essa é uma palavra que nós temos que guardar em nosso coração. Ele já nos abençoou. Boa noite a todos que estão nos acompanhando neste momento. Eu sou o pastor Leonardo e estou aqui para trazer uma palavra de fé para você. Essa é a nossa live da libertação, a live das sextas-feiras, onde eu tenho a certeza Deus vai agir e vai agir poderosamente na sua vida. Estou vendo aqui a Beatriz, estou vendo a Aline, Deus abençoe, sejam muito bem-vindas. E você que estiver participando, a Márcia, seja muito bem-vindo. Que bom estar tendo vocês participando conosco dessa live. Eu quero daqui a pouco, falar sobre ser diferente. Muitas vezes o ser diferente no nosso mundo é uma desvantagem. Eu acredito que depende da diferença, depende desse ser diferente. Depende da diferença, vamos falar na verdade, né? Porque algumas diferenças são positivas na nossa vida. Nós vamos ver alguns exemplos disso na Bíblia. Olha, você pode estar convidando aí os seus familiares, seus amigos, pode estar avisando pelo WhatsApp, o Facebook do Pastor Leonardo, né? É Leonardo Queiroz Drigo, e você pode também estar republicando, né, essa live, estar compartilhando. Eu tenho certeza que isso vai abençoar a vida de muita gente. A palavra que Deus colocou em meu coração, vou trazer para você, tenho certeza que é boa, porque Ele te ama, porque o Senhor Deus, Ele quer o seu melhor, sempre, o Senhor Deus sempre desejou o nosso melhor. No final eu quero unir a minha fé com a sua, vamos fazer aquela oração poderosa, poderosa mesmo. Você conhece alguém que está com dor, alguém na sua casa, talvez está no quarto, leva o seu celular para ele, para essa pessoa assistir, ouvir essa palavra. É a palavra de Deus, não é minha. É a palavra do Todo-Poderoso, a palavra que muda, que tem o poder para transformar qualquer situação, tá bom? Olha, a nossa igreja se encontra de portas abertas de segunda a segunda, aqui na Estrada Dom João Neri, no número 3257. Estrada Dom João Neri, 3257, no Jardim Nazaré, aqui na zona leste da cidade de São Paulo, Itaim, né? Tô vendo aqui, irmã Solange, Deus abençoe, muito bem-vinda à nossa live, e daqui a pouquinho nós vamos entrar nessa palavra. Deixa eu deixar também o WhatsApp da nossa igreja para você. Veja bem, eu faço questão de frisar que talvez a pessoa possa pensar que é o WhatsApp do Pastor Leonardo. Não, esse é o WhatsApp da Igreja Internacional da Graça de Deus, do Jardim Nazaré, no Itaim, né? Nosso WhatsApp eu tô vendo aí que o Elias está aí, daqui a pouco ele vai passar, estou vendo ali o Dori Ferreira, seja muito bem-vindo, a Aline Lousano, seja muito bem-vinda, no nome de Jesus. O nosso WhatsApp é 0 operadora 11, né? 9 43 14 57 15, 9 43 14 57 15. Olha, talvez como nós não estamos podendo ter cultos na nossa igreja, mas está precisando de um aconselhamento, pode pedir por esse WhatsApp. Se eu não atender, vai ter alguém de Deus que irá atender para te aconselhar. E se verem, se não for eu, que não é da alçada deles, mas do pastor Leonardo, eles vão passar para mim e eu irei com toda alegria responder qualquer questionamento ou qualquer orientação conforme a direção que Deus nos der, tá bom? Estou vendo aqui também a Fábia e a Maria, que seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Tá aí o zap, ó, o Elias acabou de colocar, 943 14 57 15, tá bom? Seja muito bem-vinda também, irmã Cláudia Santos. Daqui a pouquinho nós vamos entrar naquela palavra que vai transformar. Eu tô preferindo fazer assim, a gente interagindo. Pena que não dá para eu ler todos, né? Todo momento que entra, não dá para eu cumprimentar. Se eu não cumprimentei você, sinta-se cumprimentado agora, tá? Pelo pastor Leonardo. Nessa sexta-feira abençoada, onde Deus vai te abençoar. Estamos começando nesse horário para trazer tranquilidade para você.
Embora estejamos com o comércio fechado, tem gente que talvez trabalha, né? Faz parte aí do serviço essencial. Então, é corrido para você. Você chega um pouco tarde. Bom, então a gente deu esse tempo, né? Você chegar em casa tranquilo. Depois das 8 horas todo mundo tem que estar em casa mesmo. Então você assiste com toda tranquilidade. Dá tempo de você tomar banho, de você jantar, se você tem esse costume nesse horário. E depois assistir, participar dessa live com toda tranquilidade. Estou vendo também a nossa irmã Maria Morim. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe, tá, irmã? Em nome do Senhor Jesus. Bom, então o nosso estudo hoje vai estar está lá no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Vamos ver aqui como que Deus age sobre aquela pessoa que crê. Né? Vamos lá? Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Deixa eu te falar uma coisa. Os midianitas eram um povo numeroso, que eles tinham uma tecnologia para a época avançada, tinham camelos, então eles poderiam fazer saques em grandes distâncias, poderiam ir até nações um pouco mais distantes. E a perturbação era tão grande sobre Israel que todas as vezes que Israel fazia colheita, eles vinham e roubavam. Como eles malhavam o trigo, era em local aberto, a Bíblia diz aqui que Gideão estava malhando o trigo no lagar, pois o lagar é onde se pisa, prensa a uva para fazer o vinho. Se ele estava fazendo ali, ele estava meio que não aceitando o fato do inimigo tomar aquilo que é dele, que ele conseguiu com suor. Eu acredito que essa tem que ser a mentalidade de todo cristão. Não aceitar que o inimigo roube aquilo que ele conquistou. Talvez conquistou com muito sacrifício, muita luta. Pode ser um casamento. Deixa o inimigo roubar o seu casamento. Pode ser a saúde. O inimigo está querendo roubar a sua saúde. Não aceite essa situação. O inimigo está querendo fechar a sua empresa, o seu comércio, seu negócio, sua loja, ou tirar a sua fonte de renda, seja ela qual for. Não deixe ele roubar, não. É aquilo que o Senhor Deus te deu. Não aceite o inimigo levar. Gideão, ele era diferente. E nós vamos ver por quê. Porque a maioria das pessoas se conformam muito fácil. A maioria das pessoas se conformam facilmente. Fazer o quê? Né? É assim mesmo. Não é assim não. Afinal de contas, todo mundo passa por isso. Não podemos ser assim, poxa vida. Nós somos de Deus. Nós temos o Deus que é o Todo-Poderoso, que nós já estudamos em lives, mensagens anteriores. Ele é o Deus que é insuperável. Lembra quando ele se apresentou como... deixa eu ver aqui. Não é Emanuel. Mas um dos nomes dele, ele se apresentando no seu radical, ele quer dizer insuperável. Ou seja, aquele que não pode ser superado. Né? Quando ele apresenta-se como maravilhoso. Nessa palavra, no hebraico, o radical dessa palavra significa, tem o sentido de insuperável. Então ele é insuperável. O Deus que nós servimos é o Deus insuperável. Não pode ser superado. Então por que nós não vamos confiar nele? Vamos acreditar, vamos ser diferente da maioria. A maioria talvez diz, é assim mesmo, se eu fosse você eu me conformava. É melhor você se conformar.
É melhor você aceitar, porque vai ser mais fácil para você viver, mais rápido você vai se reerguer. Não, não aceite de jeito nenhum. Gideão não aceitava. O inimigo vinha, os midianitas, os amonitas, muitas vezes vinham e levavam a colheita toda inteira de Israel. E eles, é assim mesmo, afinal de contas, elas são nações mais poderosas do que a nossa. Não, de jeito nenhum. Gideão não aceitou. Ele tinha um espírito diferente. Eu não aceito. Ele era corajoso. Ele era valente. A minha colheita, o inimigo não vai levar. Nós temos que colocar isso no nosso coração em qualquer situação. A minha saúde, o inimigo não vai levar. Sabe por quê? Porque eu conquistei. Não, porque Jesus pagou um preço fantástico, que não pode ser pago por nenhuma outra pessoa, por nenhum ser humano, por nenhum ser, a não ser ele, que é derramar sangue inocente, puro, sem pecado. Ele pagou com a vida para me dar saúde. Então ele conquistou. Então isso é bênção. Então eu não posso aceitar o inimigo vir e levar. A prosperidade é dom de Deus. Então eu não posso aceitar o inimigo vir e destruir. Pastor, o senhor está falando isso quando está tudo fechado? Eu sei que não é fácil. Não estou dizendo que seja fácil. Eu estou dizendo que Deus é Deus. E agindo Deus, ninguém pede. Bendito, nós falamos no começo. Começamos essa live com esse versículo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou, passado, já abençoou, não vai, ele já abençoou, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Opa, então já me abençoou, a bênção é minha, a saúde é minha, a alegria é minha, a felicidade é minha, a estruturação um casamento feliz, abençoado é meu, né? A prosperidade é minha e acabou. Eu não abro mão disso. E todos aqueles que se levantarem contra, eu não vou aceitar. Gideão não aceitou. Então ele foi lá para o lagar. Ele falou, vou para um lugar que eles não vão ver. Pelo menos se vê, mas pelo menos é mais difícil deles verem. É onde pisam a uva para fazer o vinho. Eu não vou malhar o trigo aqui em campo aberto porque o inimigo veja e fique fácil. Tem gente que está facilitando as coisas demais para o inimigo. Mas facilita muito mesmo. Qualquer coisa que vem, ele abaixa a cabeça. Qualquer coisa que vem, ele desanima. Qualquer coisa que tem, ele aceita. Não, eu não vou aceitar, eu não vou permitir que isso continue em um nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Então, versículo 11, né, declara aqui que ele estava ali, né, para salvar no lagar, malhando o trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Fala, o inimigo não vai pegar aquilo que pertence a mim, não. Bom, então, versículo 12. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente, homem valoroso, varão valoroso, algumas traduções trazem. Olha que interessante. Aqui é um caso, uma teofania, ou seja, um momento em que o Senhor Deus se apresenta na forma de um anjo. Jesus ainda não tinha encarnado, ou seja, tornado carne, nascido aqui na terra. Então, a maioria dos estudiosos dizem que aqui era a pessoa do Senhor Jesus, o verbo, né, o filho, se apresentando. Chegou para ele e falou algo interessante. Falou, o Senhor é contigo, homem, varão valoroso. Eu gosto da tradução, né, da Bíblia anotada e expandida. Eu gosto da tradução que ela traz assim, ó, homem valente. Deixa eu te falar uma coisa, Deus sempre é com o valente. Lógico, se o valente crê. Deus é sempre com aquela pessoa que tem um espírito diferente, que o espírito da maioria das pessoas é de temor, é de medo. Diante do desconhecido, diante daquilo que ele não está acostumado, uma adversidade que ele não está acostumado. Na maioria das vezes, o medo é o que domina a pessoa. Não, eu preciso ser diferente. Como eu disse, eu não posso ir com a maioria, eu tenho que ter um espírito diferente. Por isso que eu disse, algumas diferenças são positivas. Não que nos façam ser mais ou menos, melhor ou pior do que ninguém, não estou falando disso.
Estou falando de resultado. Quando nós agimos como a maioria das pessoas agem, nós vamos obter o mesmo resultado da maioria das pessoas. Desculpa, mas essa é a realidade e você sabe. A maioria das pessoas, no momento da dificuldade, elas param. Elas desanimam. Eu me lembro no primeiro dia de aula, estava eu e minha esposa Márcia e a sala, o professor entrou, primeiro dia desse professor, e foi no primeiro dia de aula. E ele pegou e falou, pessoal, nós precisamos mudar. Eu estava pensando, puxa, por quê? Né? Lógico. Era faculdade de teologia. Eu falei, tá, o ser humano mudar. A Bíblia diz que o novo nascimento é uma mudança. Ele falou, nós temos que mudar o sistema. O brasileiro é conhecido como aquele que começa e nunca termina aquilo que começa. Eu falei, opa, parei, prestei atenção. Eu falei, vocês façam o seguinte, olha para a sala de vocês. Olha quantos alunos tem, que a sala estava cheia. Comecinho do ano. Comecinho, primeiro ano de faculdade. E primeira aula. Ele falou assim, ó, tá vendo isso aí? Daqui 4 anos, curso de teologia 4 anos, daqui 4 anos a gente conversa de novo. Vocês vão ver que menos da metade que estão aqui vão sair. Vai permanecer. Menos da metade. Mais da metade vai desistir no meio do caminho. E aquilo me doeu, porque ele falou assim, ó, o brasileiro é conhecido por isso. Eu falei, puxa vida, eu não posso aceitar isso. Eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim. Não vai acontecer conosco. Terminamos, pessoal. E deixa eu te falar uma coisa, para tristeza minha, ele estava certo. Muitos que começaram não concluíram o curso. Aí eu comecei a analisar isso e trazer isso para a vida cotidiana. E eu vi, depois a gente começou a fazer o curso, a faculdade de Ciências da Computação. No primeiro dia eu lembrei do que o professor falou, eu olhei a classe cheia, lotada. Depois de 4 anos, o curso também era 4 anos, não tinha quase menos da metade daquela turma que havia começado. Mas bem menos. Eu falei, puxa vida, eu não vou ser desse jeito. E é isso que nós temos que colocar no nosso coração, eu não vou ser assim. Eu não vou entrar numa batalha e vou desanimar no meio do caminho. O inimigo se apresenta como forte, parece que eu não posso derrotá-lo, mas com Cristo eu posso. Então eu vou. Por isso a Bíblia, ela diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, tenha um espírito diferente, não aceite, as pessoas têm a tendência de aceitar, não aceite, resista. Se oponha. Jesus, quando ele foi tentado no deserto, ele resistiu. Ele se opôs, até que o inimigo fugiu. Ele deu o maior exemplo. Talvez você está passando uma luta tremenda, talvez você está dizendo, pastor, eu estou ouvindo, só Deus sabe como eu estou ouvindo essa mensagem, porque a dor é extrema. Não está fácil nem para ouvir essa mensagem, eu sei que não é fácil. Já passei momentos assim também. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Resista. Seja diferente da maioria. A maioria desiste. A maioria se acostuma com o sofrimento. Uma vez uma irmã, ela veio falar isso comigo. Depois de uma reunião, se eu não estou enganado, porque isso já deve fazer quase uns 20 anos. Se não estou enganado, uma reunião de sexta-feira. Ela chegou para mim, eu lembro até hoje, ela falou, pastor, vim dar meu depoimento. Depois da oração, ela tinha chegado. Falou, pastor, fui curado. Olha, eu tinha esse problema assim, sabe? E a dor era fortíssima. Eu fiz tudo quanto é tipo de exame. Sabe o que o médico falou para mim? O especialista falou para mim? Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu vou passar esse remédio, esse tratamento, mas esse tratamento, esse remédio é para amenizar a sua dor. Porque a senhora vai ter essa dor o resto da sua vida. A senhora vai se acostumar com a dor. Então, o remédio é para amenizar. Mas ela tinha um espírito diferente. Ela falou, eu não aceitei, pastor. Eu não aceitei porque Jesus disse que as minhas dores foram levadas sobre ele na cruz do Calvário. Eu não aceitei. E olha, hoje eu vim, só Deus sabe como eu vim. Fui curado. Esse é o espírito que nós temos que ter.
Diferente, não de abaixar a cabeça para tudo que o inimigo faça. Aceitar tranquilamente, passivamente, não, de jeito nenhum. Gideão não aceitou e Deus viu isso. Deus viu a valentia no coração dele. Valentia é a ausência de medo. Eu lembro até hoje, o nosso missionário Soares pregou isso uma vez. Numa reunião de pastores eu ouvi, eu guardei. É não ser dominado pelo medo. Mas Josafá teve medo, pastor. Mas nós vimos lá que ele dominou o medo. Ele foi buscar o Senhor. Não aceitou que o medo o paralisasse, o dominasse. Não aceite que essa situação perdure em sua vida. Se perpetue em sua vida. Que essa dor se torne uma rotina. Que essa situação se torne uma rotina em sua vida. Não permita, não aceite. De maneira alguma. Gideão não aceitou. Estou vendo aqui está o nosso irmão Fabiano Santos. Deus abençoe, irmão Fabiano. Seja muito bem-vindo à nossa live, hein? A live da libertação. É certeza que Deus tem coisas grandes para todos vocês que estão participando. Vamos continuar lendo o versículo. Bom, então a primeira coisa que nós vimos é isso aqui, que o Senhor, só os valentes são os que vencem. Porque com eles Deus vai estar. Deus vai agir. Deus não vai desamparar, Deus não vai deixá-lo sozinho. Vamos ver o exemplo de uma pessoa? Daniel. Daniel capítulo 5, por favor. Assim fica mais para o final do Antigo Testamento. Fica fácil para você. Depois ali de Ezequiel, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. É muito interessante isso aqui. Daniel capítulo 5, diz assim, a partir do versículo 12. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, uma diferença. Ele era diferente. Ele não era como as demais pessoas, os demais jovens, até mesmo daqueles que haviam sido trazidos de Israel. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento, e entendimento, e interpretação, e interpretando sonhos, e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Daniel era diferente mesmo. Quando todo mundo foi proibido de orar, Daniel orava todos os dias. Mas deixa eu te falar uma coisa, que a pessoa pode confundir isso. Decreto do rei não podia orar a Deus. Ele orou. Ele foi rebelde. Não, ele não desobedeceu a palavra. Puxa, pastor, o que eu estou vendo aqui, que as igrejas, houve decreto para que elas não façam culto. Tem que entender isso, hein? Ah, pois então agora eu não vou, eu vou fazer culto porque, afinal de contas, eu vou contra o decreto. Não, peraí. Daniel foi impedido de cultuar a Deus. Eu cultuo a Deus não só numa igreja. Esse decreto eu não ouço. De cultuar a Deus. Eu cultuo a Deus aonde eu estiver. Na minha casa, no meu carro, na fila de um supermercado, na igreja, mas não só. E a Bíblia diz, no que depender entre a lei do homem e ela não colidir com a lei de Deus, obedecer às autoridades. É aquilo que eu falei, nós estamos cultuando a Deus aqui, nós estamos. O Senhor Deus, eu tenho a certeza, está falando da mesma forma como se estivesse na igreja. Lógico que uma igreja é um ambiente reservado para isso. É maravilhoso. Uma das coisas que eu mais gosto é orar na igreja, juntamente com o povo de Deus. Vendo o povo de Deus orar, a coisa mais linda que existe.
Mas se eu não puder ir numa igreja, eu não vou deixar de cultuar a Deus. Eu não posso deixar de orar, ou eu não posso orar só numa igreja. Essa é a diferença. Daniel continuou buscando a Deus na casa dele. E isso chegou às autoridades. Poxa, Daniel não temeu. Ele era valente. Aí foi jogado na cova dos leões e continuou fiel. Ele não teve medo. Nós não vimos que valentia é a ausência de medo? Vai ser jogado. Depois a gente pode pegar Mesaque, Sadraque e Abednego, que também foram valentes. Não se dobraram diante da música do rei. Foram jogados na fornalha de fogo ardente, falou, pode jogar. E quando o rei Nabucodonosor olhou lá dentro, viu os três e mais o Senhor Jesus com eles. O anjo do Senhor. Deus não desampara. Coloque o seu coração. Quando nós somos valentes, eu repito, não prepotentes, arrogantes, achando que ser melhor do que ninguém, não. Quando nós confiamos em Deus e agimos confiados na revelação que Deus nos deu, Deus sempre vai ser conosco. Assim como ele foi com Gideão, assim como ele foi com Daniel, assim como ele foi com Mesaque, Sadraque, Abednego, com Davi. Davi chegou diante do inimigo, do gigante, Golias. Todo o exército de Israel, quando eu li isso aqui, eu fiquei envergonhado. Quando eu li que quando o gigante se apresentava, ele apresentava 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. Diante de todo o exército de Israel e dizia, olha, dá um aí para lutar comigo, o campeão de vocês. A Bíblia declara que o exército de Israel tinha tanto medo que dava um passo atrás. Eu falei, como pode, meu Deus do céu? Eu não estou aqui criticando eles, eu não estou julgando, pelo amor de Deus. Na verdade, nós só vamos ver as nossas reações diante de determinadas situações quando essas situações se apresentarem diante de nós. Mas Davi foi diferente. Ele tinha um espírito diferente. Ele era diferente. Ele confiava em Deus. Quando ele viu o gigante, a reação dele foi diferente. Mas que negócio é esse? Quem que é esse homem aí? Ele não está desafiando, não é qualquer exército, não. Não é o exército do Egito, lá do faraó, não. Não é o exército, né, da Babilônia, não. Não é o exército, né, dos amonitas que ele está afrontando, não. Ele está afrontando o exército do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Espera aí, eu vou ensinar uma lição. E foi para cima. E alguns tentaram tirar essa ideia da cabeça dele, volta atrás. Não, você está doido, você é um moleque. Ele é um homem formado, ele é um homem, além de ser um homem soldado preparado, acostumado a matar, tirar vidas. Ele tem aproximadamente 3 metros de altura. Você está de brincadeira? Davi, não. Peraí. O rei Saul falou com ele, né, tentando tirar isso da cabeça. Ele falou, não. Quando eu estava lá, o teu servo estava lá no meio do pasto e um urso veio e pegou uma ovelha, eu fui atrás dele e tomei. Quando o leão veio, eu fui atrás, segurei o leão pela barba, tirei a ovelha da boca dele e o matei. E da mesma forma vai acontecer com esse gigante. Por que que ele? Porque ele cria. Foi Deus que me deu a capacidade de matar o leão, o urso, e é Deus que vai me dar a capacidade de derrotar esse gigante. Então, meu irmão, minha irmã, seja diferente. O gigante se apresentou diante de você, seja diferente. Não desanime, não se acomode ou acostume com essa situação, com esse sofrimento ou essa situação. Se revolte contra essa situação. Em o nome de Jesus, esse mal vai cair por terra, essa dor vai desaparecer, esse tumor vai retroceder, essa inflamação vai acabar, essa ferida que não cicatriza vai cicatrizar. Ah, mas é por causa do diabetes. Não, até a diabetes vai sair, porque agindo Deus, ninguém pode impedir, ninguém pode atrapalhar o agir do Deus Todo-Poderoso.
Olha que palavra Deus está nos dando. Nunca deixe o inimigo te desanimar, te abater. Nunca retroceda, nunca haja como a maioria age. Seja diferente. Porque aqueles que são diferentes, no momento da batalha, creem, confiam no Senhor Deus, o Senhor Deus opera. O Senhor Deus se manifesta. Tá bom? Olha, eu vou ficar por aqui, mas tem mais coisa. Quando o Senhor Deus permitir, pode ser domingo. Domingo, 8 horas da manhã, nós vamos ter uma live. Depois, às 6. No domingo eu falo, mas provavelmente às 6 horas da tarde, da noite, nós vamos ter outra. Eu quero falar um pouquinho aqui do que aqui nós vimos o que o Senhor Deus chegou, se apresentou e falou para Gideão. Vamos ver a resposta de Gideão. O que Gideão pensava daquele jeito? Eu vou ler para você. Versículo 3 é assim, ó. Então, deixa eu ver aqui. Então trouxeram. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não, eu estou em. Por isso que não bate. Eu estou em Daniel. Falei. Voltemos lá em Gideão, em Juízes, o capítulo 6. Eu falei, ué, que negócio é esse? Não é aquilo que eu quero. Só dar uma palhinha para você só. Nós lemos o versículo 12, versículo 13, diz assim, ó. 13. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é corajoso, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor abrir o Egito, subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Tem muita gente que está assim, puxa vida, mas e o Deus que fez aquilo? Deixa eu te dar um conselho. Não viva do milagre dos outros. O milagre do outro não serve para você, serve para ele. Para você é o seu. Eu não posso viver, por que Deus, olha o que Deus fez na vida do fulano, tá, glória a Deus, maravilha. Mas se ele não fizer na minha vida, não vai adiantar. O testemunho é muito bom, até o ponto em que eu creio na palavra e aí eu vou poder dar o meu testemunho. Eu não posso viver do milagre que Deus fez na vida do fulano, Ciclano, Beltrano, porque ele quer fazer um milagre na minha vida. Ele tem um milagre preparado para mim e eu tenho que viver desses milagres. Mas aí fica para um outro, talvez domingo ou semana que vem, assim como quando o Senhor Deus preparar, tá bom? Hoje vamos ficar com o seguinte: seja diferente, não no sentido de ser do contra, agora eu sou do contra tudo. Não, pelo amor de Deus, não tô falando isso. Mas haja diferente daquele que aceita uma situação ruim e adversa, não. O mal não procede de Deus. A obra maligna, o sofrimento não vem. Quando Jesus realizou a cruz do Calvário, ali ele conquistou. Nós vimos Efésios 1:3, que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É isso que o Senhor Deus tem preparado para nós. É isso que o Senhor Deus tem preparado para você. Então seja valente. Seja ousado. Seja diferente nesse sentido, tá? De características positivas, abençoadas. Seja excelente como Daniel foi, valente como foi Gideão, ousado como foi Davi. E você pode ter certeza, Deus sempre operará um milagre na sua vida. Tá bom? Em nome de Jesus, eu quero orar daqui a pouquinho. Se quiser, pode convidar alguém para participar da oração agora. Sei que Deus vai abençoar. Antes, deixa eu mais uma vez falar, nossa igreja está aberta, né? De segunda a segunda. Talvez, eu não vou dizer em todos os momentos, em algum momento talvez a gente tenha que fechar por algumas horas, mas está sempre aberto. Você pode estar precisando de um aconselhamento, pode ir. Nosso endereço fica na estrada Dom João Neri,
no número 3257, no Jardim Nazaré, Itaim, zona leste da cidade de São Paulo. Para ponto de referência, eu falo, fica entre o Itaim, bem na divisa mesmo, Itaim e Guaianazes. Tá bom? Estrada Dom João Nery, 3257. Jardim Nazaré, Itaim, zona leste da cidade de São Paulo. WhatsApp da igreja, IGD, Jardim Nazaré, 943145715. Vamos orar, povo de Deus abençoado. Vamos receber o nosso milagre agora. Já que eu não posso viver do milagre do outro, vamos agora receber o nosso milagre. Feche os olhos com fé. Pai, ó Deus Todo-Poderoso, como é bom ter a convicção da tua presença e do poderio do Senhor. Ô meu Pai, tenhas a liberdade agora de envolver a vida desta pessoa que está orando juntamente comigo. Eu uno a minha fé com a fé dela. E meu Pai, eu me levanto contra toda força do inferno. E eu digo, espíritos malignos, espíritos demoníacos, potestades, principados das trevas, ouça a minha ordem agora. Pega tudo que lhes pertence, esse sofrimento, essa dor na cabeça, está doendo talvez alguns dias, a pessoa talvez está numa preocupação, dizendo, será que é Covid? Sendo Covid ou não, sendo uma enxaqueca, um sinusite, uma rinite, dor na cabeça, desapareça. Desapareça também os sintomas da Covid e a Covid-19 vai embora. Sai deste organismo. Sai dor no ouvido, dor na garganta, dor no olho, dor no pescoço, nas costas, na coluna, essa dor no peito, quando respira dói todo o tórax, pula para fora agora, essa dor no estômago, essa dor agora na virilha, essa dor no joelho, na panturrilha, chamada batata da perna, na sola do pé, vai embora, essa dor na alma. Desapareça dessa vida agora, sai para nunca mais voltar. Demônio que foi pago numa encruzilhada, demônio que foi pago numa cachoeira, numa cascata, numa pedreira, no portão de um cemitério, no mourão de uma porteira, numa estrada velha, você que foi pago debaixo de uma goiabeira, de uma gameleira, de uma figueira, às margens de um córrego, de uma lagoa, de um lago, eu desfaço esse trabalho de macumba, de feitiço, de magia, de bruxaria, de voodoo, em nome de Jesus. Eu digo, fique livre agora. Portas se abram agora, pelo poder do Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu creio que todos aqueles que oraram juntamente comigo receberam a tua resposta em o nome do Senhor Jesus. E amém. E louvado seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima sexta-feira ou final de sexta-feira de repouso, de descanso, um ótimo final de semana na presença do Deus Todo-Poderoso. E no domingo, 8 horas da manhã, a nossa live, a live dos adoradores. Fomos chamados para adorar o Todo-Poderoso, tá bom? Repetindo, Jardim Nazaré, Estrada Dom João Nery, 3257, Jardim Nazaré, Itaim, zona leste da cidade de São Paulo. Que Deus abençoe você, fique na paz do Altíssimo. E até domingo, em o nome de Jesus. Obrigado pela presença de todos. Estou vendo aqui irmã Solange, irmão Elias, eu estou vendo aqui todas as pessoas que estão participando. Que Deus abençoe. Tenham todos uma ótima noite. Fique na paz.